Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. E sobre a questão da tarifa social, gostava de transmitir o grande interesse e a forma muito importante como a Assembleia da República assumiu sobre esta questão o cumprimento precisamente de um diploma legal que já existe desde 2010, que tem precisamente a ver com o objetivo de chegar a 1 milhão de pessoas, a 1 milhão de famílias, o objetivo da tarifa social, situação que nunca foi concretizada. E porque não que era concretizada pela inexistência, acima de tudo, de um automatismo que permitisse o funcionamento dessa questão. Essa questão teve sempre para o Governo um problema de resolução que tem a ver com a questão da proteção de dados e a Assembleia da República, de uma forma muito positiva, que vemos muito positiva, ao conseguir fazer do ponto de vista legal, fazer esse enquadramento, é muito importante. E isto é tão mais importante quando os consumidores portugueses consideravam na respectiva afetação de custos ao sistema, no caso do ano passado, rondava os 28 milhões, era substancialmente muito menos que isso, cerca de 20%, é que eram efetivamente afetados para o princípio da tarifa social. Essa verba fará sentido que continue a estar disponível para as famílias que mais necessitem. E, desse ponto de vista, consegue-se fazer com esta medida, parece-nos a nós, consegue-se obter um objetivo muito importante. Foi uma luta de muitos deputados nesta Assembleia da República. Penso que há agora uma forma importante de resolver essa questão. Em relação à tarifa social, era isto que eu vos queria dizer. Nós estamos a acompanhar com muita atenção os trabalhos que a Assembleia da República, de uma forma absolutamente prioritária, vai fazer em relação a esta questão da tarifa social. Entendemos que é de facto muito importante e é uma marca muito importante. Se me permitem, em relação a outras questões que eu gostava de referir que em relação ao valor, e foi citada essa questão por alguns deputados, recordo nomeadamente a intervenção do Sr. Deputado Hugo Costa, sobre a aposta nas energias renováveis, gostávamos de dizer que há uma mudança de paradigma clara nos últimos anos em Portugal. Nós, durante muitos anos, habituámos-nos a que a questão da fixação do valor da tarifa fosse sempre através de uma subsidiação, da tarifa das renováveis, e hoje aquilo que eu vos posso dizer é que nos últimos meses foram aprovados pelo Governo cerca de 180 megawatts que têm a ver com a energia solar, que não é subsidiada e que vai, portanto, ao mercado. Penso que isto nos faz lançar um debate sobre, efetivamente, a grande evolução que a energia renovável teve no mundo e no nosso país e, portanto, isso permite-nos também ter atenção em relação a outras questões que têm a ver, nomeadamente, com a eficiência energética, que nos parece que é, efetivamente, o grande desafio que devemos ter na área da energia em Portugal e, neste caso, na questão da eletricidade. Mas há também outras questões que têm a ver com a questão dos preços e com a questão da transparência e da formação dos preços. Nós iniciámos funções com o gás natural fornecido às famílias portuguesas, que é o gás natural mais caro da Europa. E isto é algo que nos preocupa e entendemos que são absolutamente necessárias as medidas que foram propostas em sede da União Europeia, no sentido de aprofundarmos as interligações com o resto da Europa, que a Ibéria não seja uma ilha do ponto de vista energético, e também na concretização, ao nível de Portugal e de Espanha, daquilo que é o MIBGás. Na última legislatura, o Partido Socialista colocou na agenda a necessidade da eliminação do pancaking de tarifas. Foi conseguida uma parte importante dessa questão, que tem a ver com as tarifas de ligação entre Portugal e Espanha, mas falta fazer isso em relação a Espanha para Portugal. Essa tarifa vale 5%. E isto é muito importante para que os nossos sistemas, neste caso do gás natural, sejam os nossos preços sejam próximos daquilo que é praticado do resto da Europa. Mas também, ao nível da eletricidade, entendemos que a renegociação dos contratos que neste momento existem no sistema
E falou-se há pouco, e falaram há pouco, na questão dos contratos de baixa tensão. Os contratos de baixa tensão são muito importantes, nomeadamente daquilo que podemos fazer com os municípios, ao nível da qualidade do serviço e ao nível da coesão territorial. Uma das questões que aqui se colocava tinha precisamente a ver com a preocupação ou não sobre políticas que tivessem a ver com o interior. Ora, precisamente os contratos de baixa tensão na área da eletricidade, que vão ser renegociados e que estão no domínio e na mão dos municípios, mas que os municípios pediram ao Governo esse trabalho feito connosco, é muito importante que seja concretizado, porque permite que essa questão não seja colocada município a município e possa ser colocada ou numa dimensão nacional ou numa dimensão regional. A questão do preço dos combustíveis, que foi muito referida por todos os seus deputados, eu gostava de chamar a atenção dos seus deputados para uma questão. Há pouco mais de um ano, o aumento dos combustíveis foi muito semelhante a este e, na altura, os responsáveis do Governo neste setor fizeram menção precisamente à necessidade de que esta questão, que é precisamente quando o petróleo está mais baixo, que se devem procurar induzir melhores mecanismos que tenham a ver com o equilíbrio das contas externas do país. Como todos sabemos, o petróleo, todo ele é importado, não é? E também de outro ponto de vista, que tem a ver precisamente com a possibilidade, desta forma, relançarmos em Portugal as questões que têm a ver com outras fontes de energia que não apenas a fóssil. As palavras do Sr. Ministro do Ambiente na altura, uns dias antes das últimas eleições, diziam claramente: o que é que se deveria fazer numa altura em que o preço do petróleo estava a baixar? Cruzar os braços e esperar que as pessoas consumissem mais, tendo a noção que isso agravava a dependência energética? Ou aproveitávamos a janela de oportunidade para introduzir a taxa de carbono, moderando o consumo dos combustíveis? Foi isto que se fez, mas com uma vantagem, parece-nos a nós, é que com isto deixámos de ter de onerar pensões, salários em Portugal, permitíssemos que dessemos justiça numa questão que tem a ver com o IVA da restauração, e utilizou-se precisamente esta questão, utilizando precisamente os argumentos que foram invocados pelo vosso Governo, no Governo da direita, sobre esta questão, que gostávamos de chamar a atenção em relação a esta questão. Mas também gostávamos, em relação ao Sistema Elétrico Nacional e não só, e sobre a questão da renegociação dos contratos, chamar a atenção dos seus deputados para o seguinte: nós herdámos contratos que não foram cumpridos por parte de entidades a quem foram atribuídas licenças do Sistema Elétrico Nacional. Estou-me a falar ao nível de duas centrais de gás que não foram concretizadas e que este Governo, por sugestão dos serviços, executou essas garantias bancárias no sentido, iniciou o processo de execução dessas garantias bancárias, precisamente que dessa forma o déficit tarifário que está e que oficialmente está nos 4,8 mil milhões, mas que na verdade todos sabemos que é um bocadinho superior a isso, pudesse ser beneficiado em 18 milhões sobre essa questão. Quando se discute como é que surgiu o déficit tarifário, eu gostava de recordar aos seus deputados que o déficit tarifário resulta essencialmente de dois instrumentos na área da contratação da eletricidade em Portugal. Dois delas de governos do PSD. Entendemos que essa questão, que são os COMECs e os CAIs, nunca de outra forma qualquer. Mas também há verdade que há ali uma parte que tem a ver com a questão das renováveis, é verdade. Mas a questão das renováveis, gostava-vos de dizer que o único concurso que houve de renováveis até hoje em Portugal foi lançado pelos governos do Partido Socialista e por mais nenhum outro partido. E, portanto, sobre essa questão, gostava de vos dizer o seguinte: vamos atuar com rigor, vamos atuar com transparência, vamos lutar no sentido de que a questão do déficit tarifário seja colocada de uma forma sustentável, por 2020, segundo os mais otimistas, por 2024, segundo os menos otimistas, mas no sentido de que os consumidores saibam que, ao nível do Governo, essas questões são vistas com o rigor que todos nós achamos que devemos ter nestas questões quando se gera o interesse público. Sr. Ministro, da minha parte, penso que era só estas questões que era para referir.